toda vez que vocês assistirem alguma coisa, tira print, grava, bloqueia a pessoa para você não receber mais e também para você treinar o seu algoritmo. Combinados? Então, se você gostou dessa dica, compartilha muito esse vídeo e talvez a gente faça uns vídeos de reacting aqui, né, doutora Alisson? Para fazer as pessoas passarem raiva? Exatamente. E algo que eu queria falar, que eu tenho uma noção hoje, é que no momento nós ainda somos muito pequenos em relação às pessoas que trazem desinformação. Só que o movimento que eu estou vendo é de que nós estamos começando a ter voz. As pessoas que realmente estão preocupadas com as pessoas, que querem o melhor para as pessoas, estão começando a ter voz. Então, a minha perspectiva para o futuro é de que tenhamos um maior alcance, uma maior influência para poder barrar esse tipo de conteúdo, para poder barrar esse tipo de pessoa que está trazendo mal para muita gente. E não falo nem como censura, sim das próprias pessoas verem e entenderem e não quererem seguir. Sim. Correto. Não de censura, porque é complicado essa questão. E sim de, por exemplo, a Gleice falou que esse trem tá errado aqui. E a pessoa ter o discernimento, de criar-se um discernimento. Criar o senso crítico é uma coisa que eu falo sempre, assim, o meu objetivo não é atacar a pessoa, que muitas das vezes, gente, uma coisa que eu tento falar para as pessoas, eu até tava conversando com uma das meninas do grupo Fiber Friends, depois eu conto para vocês o que é o grupo Fiber Friends, para quem não sabe, temos muitas meninas aqui do grupo Fiber Friends, como por exemplo, eu tô sem óculos, mas ó, temos aqui, ó, a Adri, a Aninha, né, a Roberta, eu não sei, deixa eu ver, botar o óculos pra ver essa mensagem aqui. E eu tava conversando com uma das meninas, né, sobre, eu acho que é a Ana Paula. Boa noite! Então, assim, tava conversando e aí uma das meninas do grupo falou assim, Gleice, mas eu não acho que essa pessoa é uma picareta, que ela faz isso para enganar as pessoas para poder fazer mal. Eu realmente acredito que ela é uma boa pessoa, porque é uma pessoa que eu conheço. Eu jamais gostaria desejaria que fizesse mal. E como é que você está dizendo que o que ela faz é enganação? Então, assim, isso não cria aqui um ruído na minha cabeça. E eu estava tentando explicar justamente isso, porque existem pessoas que realmente acreditam que, e naquela prática pseudocientífica, aquela prática que não tem comprovação científica, mas ela acredita porque ela foi ensinada naquilo, ela cresceu naquilo, e ela não enxerga que aquilo que ela está falando, vendendo ou levando como tratamento não é uma prática idônea. E aí, né, quando a gente fala sobre essas práticas, não é só... Óbvio que a gente identifica, né? A gente já identifica quem é o Dr. Charles e quem é um iludido nisso tudo, né? Que tem muito, né? Aquilo que você me falou esses dias, também, por exemplo, não é só a gente poder evitar que esses pacientes caiam na mão dos Dr. Charles, como você disse, e sim também a gente conseguir evitar, por exemplo, que essa pessoa ensine outros profissionais, que ela não seja um meio de propagação da ciência, porque senão entra no que você falou. A pessoa, às vezes, acredita naquilo ali. A pessoa recebeu um material, recebeu um conteúdo, fez um curso de 1 ano sobre isso, que isso é o certo, que isso é o que deve ser feito para tratar. E acho que a gente fazer essa educação continuada é muito importante. E até eu postei um vídeo, não sei se você viu, sobre o magnésio no TikTok. E não vi. Uma pessoa, eu não lembro direito do comentário dela, mas uma pessoa me mandou mensagem falando: uai, doutor, eu tô usando esse trem aí e não tá resolvendo. E me prescreveram. Por que será? Como assim? Por que será? Mesmo que a gente ainda não consiga ter redes sociais com alcance grande, pelo menos de fazer esse trabalho de formiguinha, uma hora a gente consegue. Uma hora a gente consegue.
voz importante. E a gente gera também, né, propagadores de informação idônea, né? É uma coisa que eu falo, né, nos grupos, nos perfis, a gente acaba, por exemplo, muita gente fala, opa, começa a ter senso crítico, pô, eu já vi a Gleice falando sobre isso, peraí, isso aqui não, né? No grupo Fibro Friends as meninas falam, opa, isso aqui, ó, já pipocou aqui pra mim, isso aqui já tô bloqueando. Aí a gente, alerta vermelho. E aí a gente vai criando, né, que o objetivo é esse. Uma vez eu até falei assim, alguém, eu postei sobre alguma prática pseudocientífica e sempre quando eu posto, né, alertando, as pessoas começam a me destratar, me maltratar, me xingar e tudo mais, e também dizem assim, estou indo embora, que não sei das quantas. E uma vez né, as pessoas falam, você é muito grosseira. Eu falei, eu não sou grosseira. A pessoa fala merda e eu não posso responder. E eu falei, cara, tudo bem, pode ir embora. Quem tá sendo enganado é você. E eu não tô aqui para poder ter eu não me importo com a quantidade de seguidores pela quantidade de seguidores. Não é isso pelo objetivo. E é mais ou menos como você, Alisson. Eu, quando comecei a fazer vídeos para rede social, e eu falo isso, eu não ganho nada, gente. Eu não ganho nada fazendo vídeo de divulgação científica. Eu não ganho nada fazendo vídeo alertando. Eu não ganho nada trazendo informação para vocês. Eu estudo para um caceta para poder ter um vídeo robusto, montar um vídeo robusto, né? E eu não ganho nada com isso. E, enquanto essas pessoas que vendem esses protocolos, vendem essas coisas, eles ganham fortunas vendendo. E quando eu comecei, foi justamente por ver o quanto as pessoas estavam abandonadas, perdidas, sozinhas, sem ninguém. E se eu puder, uma coisa que eu repito sempre, se eu puder ajudar uma pessoa a não cair nessas práticas, né, isso já vai estar valendo. E esse trabalho de formiguinha que você estava falando. E acho que é uma experiência de vida também passar por isso que a gente está passando. Porque, para mim, é muito importante esse ponto que você falou de ajudar as outras pessoas. Eu vou fugir um pouco do assunto, mas, por exemplo, essas pessoas que colocam acima de tudo o dinheiro, médicos que colocam acima de tudo o dinheiro, independente do que está fazendo para o paciente, do que está trazendo para o paciente. Para mim, entra em outro âmbito já da vida, e que fala muito mais, não da pessoa ser um médico, e sim de como a pessoa vive a vida. E aí, para mim, já fica muito grave a questão. A nossa profissão, médico, fisioterapeuta, a gente foi criado, a princípio, para ajudar as pessoas. E aí, supostamente deveria ser, né? Supostamente, a ideia era essa. Se eu coloco o dinheiro acima de tudo bagunça, a vida bagunça, o meu ensinamento bagunça, eu bagunço a vida dos meus pacientes. E, para mim, é um dos princípios que eu tenho de vida. Eu prefiro morrer pobre do que fazer esse tipo de coisa que as pessoas fazem. De priorizar a vida, priorizar o dinheiro, ao invés de priorizar a vida alheia. Mas isso tem muito a ver com índole, né? E aí a gente bate em outro local. Isso não tem a ver com... Isso não tem a ver com um monte de coisa. Mudando de novo de assunto e falando do mesmo, por exemplo, eu hoje não ganho 1/10 do que eu ganhava por causa da fibromialgia, por causa de eu não conseguir trabalhar da forma que eu poderia, que eu gostaria. Hoje eu basicamente sobrevivo de doação. O que eu consigo ganhar não paga as minhas contas. E aí simplesmente eu recebi, quando eu tava naqueles joguinhos de fazendo propaganda, eu recebo todos os dias coisas para fazer parte desses divulgação de joguinhos, né, clandestinos e coisas de animaizinhos, né? Não vou dizer os nomes, vocês já entenderam. E estavam me oferecendo 50 mil reais. Eu não sou ninguém.
estava me oferecendo por mês 50 mil reais. Estamos falando de 50 mil reais. Eu não sei quando eu conseguiria receber isso por mês e passando por aperto do caceta, sem ter assim dinheiro para pagar as contas. Eu falo, cara, eu me recuso, eu não tenho. Como é que eu vou me vincular a minha pessoa com algo que eu sei que vai destruir vidas das pessoas, que pode levar as pessoas, sabe, a cometer barbares, porque a gente está falando de algo que afeta física, mentalmente, socialmente, destrói. Então, assim, é aquela coisa, né? Vem da índole. E aí a gente sai até da fibromialgia e entra em todas as doenças possíveis relacionadas à marketing. Porque aí a gente vai encontrar essa pseudociência em todo quanto é canto, e essas pessoas, o Dr. Charles, encontrou a fibromialgia também, porque é o que eu falo muito, eu não culpo de forma alguma as pessoas que buscam esse tipo de tratamento, porque você imagina, a pessoa sofrendo há 10, 15, 20 anos, ela vai buscar um alento para o sofrimento dela. E aí é onde essas pessoas entram. É aí que eu fico grilado pra caramba e te mando o print. Olha aqui, Gleice. Deixa eu fazer aqui uma exposição assim em relação. Você, você trouxe recentemente de eu vou chamar de portadores de CRM que você conhece, porque assim, eu me recuso a chamar de profissional, porque é muita ofensa para os profissionais, né? Então existem os portadores de CRM que falou com você que você começou a atender cada vez mais pessoas com dores crônicas e você pode repetir. Ó, eu tive um reposicionamento da minha vida. A partir do momento que eu comecei a ter um contato muito grande com pessoas com dores crônicas, eu tive uma mudança de significado na minha vida. E eu fui conversar isso com os meus colegas, ortopedistas, portadores de CRM, como você disse. É até complicado falar aqui, mas não vou falar. Eu fui, contei, falei, ó, eu tô atendendo agora muitos pacientes com dores crônicas, muitos pacientes com fibromialgia. Hoje, o meu consultório, uma porcentagem muito grande é de pacientes com fibromialgia, e eu estou gostando muito de poder ajudar as pessoas. E virou para mim e falou, o quê? Fibromialgia? Não atendo de jeito nenhum. Essas pessoas são muito complicadas, eu não posso falar tudo, e eu não quero atender nunca esse tipo de pessoas, porque elas só me trazem problemas. Eu escutei. Ficou incrédulo. Tipo. Oi? E assim, eu falei, o que está acontecendo? E aí eu fui conversar com outras pessoas e foi a mesma coisa. Então, assim, de dentro da coisa que eu estou vendo, o que eu tenho para passar é uma situação delicada. O plano que eu vejo em relação aos meus colegas é que eles não entendem o que está acontecendo e não entendem a importância do ato deles. Não conseguem entender o que eles poderiam fazer para ajudar as pessoas. E eu não sei o que passa na cabeça deles para ter esse tipo de discurso. Eu não consigo nem falar nada. É até difícil de formular pensamentos a partir disso, porque, cara, não sei.